Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à terceira aula da oficina Os Conceitos do Audiovisual da Casa Sephora. Essa oficina tem como objetivo trazer para vocês os principais conceitos da produção audiovisual, seja em fotografia ou vídeo, para que vocês possam aplicar rapidamente o que aprenderam em sua produção para torná-la mais bonita, mais comunicativa, mais pessoal e, ao mesmo tempo, mais universal. Com a produção crescente de imagens, ficou difícil captar a atenção para a nossa produção. Se o resultado final for confuso, poluído, sem coerência, não temos como ser vistos nem comunicar o que gostaríamos. Nosso desafio, então, é superar nossos limites de linguagem e técnica para podermos entregar um resultado final mais impactante e conciso. O enquadramento é o princípio básico da apresentação final da imagem. Como vimos anteriormente, se uma imagem é compreendida de forma imediata, isso ocorreu porque a ideia teve clareza, simplicidade e um mínimo de confusão visual. Entender os elementos de composição e sua importância, eliminar os ruídos visuais, direcionar o olhar do público, é fundamental para que nossas imagens não precisem de texto explicativo. Por isso, não há uma fórmula padrão, um jeito mais certo do que o outro, mas maneiras mais ou menos significativas de construir nossas imagens. Precisa-se saber onde quer chegar para poder construir o caminho. Dois fotógrafos podem enquadrar a mesma cena de formas diferentes e obter imagens igualmente boas. Não há apenas uma abordagem possível de uma imagem. Não há certo ou errado, mas o que é mais ou menos efetivo para comunicar algo. Enquadrar uma imagem é um exercício de escolhas. Escolher os elementos mais importantes. Seu assunto, sua ação, sua abordagem, de onde virá a luz principal, como os volumes de sombra e luz preencherão o quadro. Com essas escolhas em mente, você sabe o que pode reforçar ou enfraquecer sua mensagem. Sabe o que pode sair de quadro para não distrair o olhar, ou que não acrescenta significado. Isso não significa simplesmente uma imagem sem elementos. Sua ideia pode ser justamente a poluição visual. Ela pode ser parte da mensagem, mas para que isso aconteça, a escolha tem que ser consciente. Com o que aprendemos de luz, podemos resistir ao primeiro impulso e procurar a melhor luz, seja por uma mudança de posição em relação ao assunto, seja por dirigir diretamente a imagem, se for o caso. Se há uma ação se desenrolando no quadro, entenda a ação. Procure antecipar os acontecimentos para que esteja pronto quando acontecer o ápice da imagem, aquela fração de segundo em que tudo parece convergir. Por fim, lembre-se de que espaços vazios ajudam a direcionar o olhar e entender a mensagem. Eles dão leveza e, ao mesmo tempo, força aos elementos da imagem. Alguns fotógrafos consideravam tão importante o enquadramento rigoroso, sem margens para cortes na edição, que chegavam a imprimir os limites do negativo na cópia que produziam. Um desses fotógrafos foi Henri Cartier-Bresson, um dos mais importantes fotógrafos do século passado. Esta é uma cópia de uma das imagens icônicas de Cartier-Bresson, com seus característicos limites impressos nas bordas da foto. Uma escolha muito importante que devemos ter em mente no ato da captura é como vamos usar aquela imagem. Será usado o quadro todo que a câmera proporciona ou somente parte dele? Se for um vídeo, será para juntar a outro numa edição? Se for uma foto, ela será muito ou pouco ampliada? Será uma imagem única ou uma série? Terá as mesmas proporções da câmera ou será cortada na edição? Se tivermos uma ideia do uso final no momento da captura, a edição será muito mais fácil. Não haverá elementos supérfluos no quadro. O assunto será visto com clareza e de forma proporcional no quadro final. Às vezes, fotografamos sem compromisso, sem ideia ou planejamento de como vamos usar as imagens. Mas a tendência é que, com a prática da fotografia constante, passemos cada vez mais a premeditar uma utilização, um fim. Ou, inversamente, nos damos conta de que determinada foto ou conjunto de fotos pode resultar num fotolivro, numa apresentação de slides ou num quadro para a parede. Por vezes, temos exigências muito específicas quanto ao tamanho final, proporção, para uso em alguma peça publicitária ou álbum já diagramado. Esta imagem, por exemplo, é um anúncio publicitário da Pepsi Light, que foi pensado para ocupar uma página dupla e usou a área central para posicionar a modelo e emagrecê-la com um efeito. Com as redes sociais, formatos menos comuns de enquadramento no passado ficaram mais frequentes, como uma imagem para a capa de uma página do Facebook, por exemplo,
que, para tornar tudo mais difícil, ainda tem duas versões com proporções diferentes, uma para computador e outra para celular. As câmeras fotográficas DSLR têm um quadro retangular, e o Instagram veicula preferencialmente fotos quadradas. Já os celulares têm a opção de escolher o quadro entre quadrado, 3x4 ou 16x9. No passado, era impensável rodar um vídeo na vertical, mas hoje os stories e outras ferramentas semelhantes das redes sociais usam essa orientação. Nas aplicações convencionais, uma foto de paisagem ampliada para 40 por 60 centímetros terá mais detalhes visíveis e impacto do que uma cópia 10 por 15. Saber como vai ser usada a imagem ajuda a potencializar seu impacto final. Mas qualquer utilização, em qualquer formato de foto ou vídeo, não pode prescindir de um bom enquadramento. E como obter um enquadramento criativo e expressivo? Vamos tentar entender como funcionam os recursos de enquadramento? A regra dos terços é uma das mais populares regras de composição. Ela foi proposta em 1797 por John Thomas Smith, um pintor acadêmico inglês que estudou imagens de pintores clássicos, especialmente Rembrandt, e identificou um padrão de distribuição de luz e sombra que obedecia a uma proporção de 1/3 para 2/3. Ou seja, se o céu ocupasse 1/3 da imagem, os outros 2/3 poderiam ser ocupados por montanhas. Inversamente, o céu poderia ocupar 2/3, deixando o espaço restante para as montanhas, de acordo com a intenção de ênfase do pintor. Também havia, na ideia inicial, uma ênfase nas áreas de sombra e luz, que colocava as áreas iluminadas na porção central do quadro. Como se nota, a abordagem é bem menos dogmática do que costumamos ver multiplicado por tutoriais de fotografia. Seria uma maneira de concentrar a atenção do espectador, direcionar o seu olhar, criar espaços de respiro e de tensão. Se você ainda não conhece a regra dos terços como atualmente conhecemos, postula que os pontos de interesse de uma imagem devem estar localizados na intersecção das retas que dividem a imagem igualmente em três, nos dois sentidos, horizontal e vertical. De fato, essa regra é prática, fácil de visualizar e rende bons resultados. A disposição do assunto sobre os pontos de cruzamento nas linhas realmente traz interesse e um equilíbrio dinâmico na imagem, embora, depois de um certo tempo que a utilizemos, ela possa parecer repetitiva, previsível e um pouco burocrática. Nesta composição centralizada, por exemplo, a imagem tem pouco dinamismo. É denotativa, ou seja, é descritiva, sem profundidade. Também tem pouca sensação de movimento, mesmo com toda a informação visual apresentada. Há elementos demais que nos distraem do assunto principal, como a pedra clara ao fundo, que chama nosso olhar, e nada contribui para valorizar o assunto principal, assim como a sombra escura no canto superior direito. Ao ser reenquadrada segundo a regra dos terços, valoriza-se mais o espaço à frente, no sentido em que o cisne se movimenta, e ela ganha mais concisão e sentido. Ao eliminar os elementos distrativos, concentra-se a ação no nado do cisne. De um elemento um tanto perdido na imagem, ele passa a ser o protagonista. Sua ação passa a ser o motivo principal da imagem. Fica estabelecido de onde ele saiu e para onde ele vai, com ênfase no percurso à sua frente. Os reflexos do lago formam uma cunha no sentido superior e inferior e reforçam a direção do nado da ave. A imagem final ficou mais limpa e concentrou o seu significado. A regra dos terços é tão popular que todas as câmeras e celulares têm uma grelha que se sobrepõe à tela para facilitar o quadro dos milhões de entusiastas da fotografia com celular espalhados pelo mundo. Porém, ela não é o único esquema possível de dirigir os olhos do espectador sobre uma imagem. Neste autorretrato, o artista parece correr para conseguir entrar no quadro, como se tivesse disparado o temporizador da câmera e o tempo estivesse acabando. Sua expressão brincalhona quase não entra em quadro a tempo. O restante da imagem é um imenso vazio branco, e o pouco contraste entre a pele e a parede só valoriza as sombras projetadas. Sua simplicidade de recursos é tremendamente compensada, ou fica ainda mais concentrada, com a composição inusitada. Se o autor tivesse colocado o rosto no ponto que seria indicado pela regra dos terços,
Entrando mais no quadro, a imagem perderia muito de seu frescor e originalidade. Este é um autorretrato de Robert Mapplethorpe, um dos maiores fotógrafos americanos da década de 70 e 80 do século passado. Estes são apenas alguns dos esquemas de composição possíveis. Há variações da regra dos terços, alguns são derivados da proporção áurea, há composições que privilegiam imagens estáticas, que destacam a simetria e o equilíbrio, que valorizam o movimento, que criam movimento em imagens estáticas, que congelam imagens em movimento. Para dominar a composição, seja ela feita usando a regra dos terços ou qualquer outro esquema de distribuir os volumes, é preciso entender que o enquadramento é muito mais do que colocar dentro da imagem um objeto, pessoa ou paisagem. É entender a dinâmica interna da imagem, o que acontece, o que pode ser sugerido ou precisa ser mostrado. O importante é pensar sobre a composição, como ela afeta o resultado final, como ela pode valorizar os elementos, entender a geometria das paisagens, dos grupos ou dos corpos. Para isso, vamos começar a pensar no formato do nosso quadro. Convenciona-se chamar quadros retangulares verticais como o formato retrato e os horizontais como o formato paisagem. Os nomes são autoexplicativos, dados pela maior utilização de cada sentido, embora seja perfeitamente possível fazer um retrato na horizontal ou fotografar uma paisagem na vertical. O formato 2x3 é o formato mais comum quando se pensa em fotografia com DSLR ou mirrorless, porque é a forma como o quadro se apresenta na câmera, com sua base paralela à base da câmera e os controles situados acima. Deriva diretamente da câmera de filme 35mm, que na sua origem usava filme de cinema e tinha uma janela de 24 por 36mm, ou a proporção 2:3. É um formato que se assemelha a uma tela de pintura convencional. Como as paisagens eram um tema popular para a fotografia, a posição horizontal foi uma escolha óbvia. As câmeras DSLR herdaram o quadro e a proporção das 35mm, e sua vocação para a fotografia de rua, com um equipamento leve, mas com bastante recursos, e muitos celulares também têm a opção de usar essa proporção. A proporção 2:3 retrato é, obviamente, uma decorrência do quadro das 35mm, já que os formatos clássicos de retratos de estúdio eram diferentes devido aos filmes utilizados. O quadro 2:3 na vertical, porém, é bastante versátil, tanto para retratos, já que possibilita fazer fotos em diversos cortes, com bastante informação de figurino, por exemplo, quanto de paisagens, pela proporção que pode incluir detalhes de montanhas ou edifícios e partes do que está à sua base. O quadro 4:5 retrato é o que mais se aproxima do retrato clássico de estúdio, que utilizava filmes em chapa com 4x5 polegadas ou 8x10 polegadas em câmeras de fole. Pesadas e difíceis de operar compensavam essa desvantagem com uma qualidade de imagem insuperável. É um formato clássico para retratos. O formato 16:9 dos celulares é decorrente do uso dessas proporções nos monitores HD. Com o avanço tecnológico que permite que os celulares tenham telas para consumo de conteúdo de entretenimento, era natural que eles fossem dotados de telas semelhantes às da TV para melhor aproveitamento do quadro. Com isso, o formato de fotografia 16:9 popularizou-se, tanto no formato retrato quanto no paisagem. Porém, enquanto no formato paisagem a composição seja facilitada pela similaridade com uma tela de TV, com a qual estamos cada dia mais familiarizados, com o formato retrato, a composição fica mais difícil, pelo quadro alongado. O uso do formato 16:9 em orientação retrato é um pouco difícil devido ao seu formato alongado. Sua popularidade é maior devido ao crescente uso de imagens nesse formato para stories em aplicativos de redes sociais. Não deixa de ser um exercício interessante produzir imagens nesse formato, como prática de criatividade e uso da linguagem. O formato 1:1, ou quadrado, representa a volta de um formato popular em meados do século passado, quando as câmeras que usavam filmes 120 ou 220, como as Rolleiflex, eram muito vendidas. Com a extrema popularização do Instagram, voltou a ser muito usado, mesmo que a rede social permita o upload de imagens retangulares.
Atualmente, é um formato de redes sociais por excelência. Se sua ambição for produzir para Instagram, é imprescindível que domine a composição em quadro um por um. Vamos falar agora sobre o plano fotográfico. O plano fotográfico é a forma com que enquadramos nossos personagens em cena. De acordo com o plano escolhido, teremos resultados diferentes em termos estéticos e de significado. Comecemos pelos mais abertos. O plano geral é aquele em que o personagem aparece de corpo inteiro na imagem, dos pés à cabeça, sem cortes. É um enquadramento que relaciona a personagem com o ambiente, seja de forma harmônica ou não. Situa o personagem no espaço, sua relação com ele. A forma como o personagem se coloca nesse espaço dá o contexto da relação. Pode ser de domínio, de perfeita integração ou ambivalente, de confronto. O fotojornalismo, por exemplo, usa muito esse plano para dar o contexto da ação com destaque em um personagem. Quando o plano é mais aberto e dá mais contexto e importância ao ambiente em que o personagem está inserido, chamamos de grande plano geral. Serve para dar uma dimensão da relação entre o personagem e o meio, e pode significar o tamanho do desafio ou das forças contrárias que o personagem vai enfrentar, ou um mundo novo que se abre para ele. Plano americano é o enquadramento que mostra o personagem mais próximo, com um corte que varia na altura desde as canelas até o meio da coxa e termina sobre sua cabeça. É um plano que retrata bem a interação entre pessoas em quadro, e também inclui bastante informação de ambiente. Tem espaço suficiente para distribuir massas de luz, sombra ou ação pelo quadro. O plano médio é um plano mais aproximado, que corta a personagem aproximadamente na altura da cintura. Perfeito para realçar a expressão ou a beleza do personagem, permite um contato visual maior que os planos anteriores. Devido às características do corte, deve-se evitar cortar pernas, braços ou pulsos ao nível da articulação, o que não causa boa impressão. O plano médio curto é uma variante do plano anterior e inclui a parte superior do tronco, cortando na altura do peito. O maior contato visual proporciona um maior detalhamento de pele e cabelos. O ambiente passa a ser menos detalhado, passando a ser sugerido por ter menos espaço em quadro. O primeiro plano, também chamado de close-up ou somente close, apresenta o rosto e os ombros do personagem. Retrata com clareza a intimidade da pessoa retratada. Neste plano, não importa a posição do corpo, é a expressão que domina o quadro, que chama o nosso olhar. O primeiríssimo plano é um plano mais aproximado do que o plano anterior. Abrange somente da testa até o queixo do personagem. Produz a máxima sensação de intimidade e proximidade. Transmite confiança, um mergulho no interior do personagem. Plano de detalhe. Planos fechados que mostram pequenos trechos do corpo, como mãos, pés, colo, boca, etc. Detalham a ação, concentram a atenção do espectador em pequenas ações ou gestos. Também despersonificam quem faz o gesto, quando usados numa imagem isolada, isso é, que não esteja inserida em uma série. Você já pensou como seus olhos analisam uma imagem? Alfred Abels foi um psicólogo russo que se fez essa pergunta. No livro O Movimento dos Olhos e Visão, de 1965, apresenta uma série de experiências que fez com o quadro O Visitante Inesperado, de Elia Repin, de 1884, em que o homem retorna à sua casa depois de um longo período de ausência. Em cada situação proposta, o observador olhava o quadro por 3 minutos. O resultado foi mapeado e mostra diferentes formas de se avaliar uma imagem. A primeira situação proposta foi a examinação livre. O espectador percorre as principais massas de sombra da imagem, que representam as roupas escuras da família e do visitante, e avaliam detalhes da ambientação numa atitude investigativa. Percebe-se que, apesar de praticamente todas as partes da imagem serem vistas, os olhos do espectador se prenderam mais nos rostos dos 3 personagens principais, provavelmente para entender as emoções que esses expressavam. Quando foi pedido que o espectador avaliasse as condições materiais da família, percebe-se uma análise muito mais focada e objetiva, pois o visitante sequer é analisado, e os olhos percorrem muito mais o ambiente
para examinar prováveis indícios de falta ou abundância de recursos. Não podemos deixar de comentar que o percurso dos olhos pela imagem seria outro caso os participantes do experimento não fossem russos e não conhecessem sinais culturais associados à riqueza ou pobreza típicos de uma família russa. Para muitos povos do hemisfério sul, provavelmente a avaliação das condições materiais da família seria diferente da feita por um russo ou europeu. Esse tipo de análise não poderia deixar de lado esse fator. Ao avaliar a idade das pessoas em quadro, os olhos percorrem o que, em parte, é óbvio, que são os rostos, mas também as roupas. Novamente, uma questão cultural que pode interferir, pois uma jovem mãe, com 30 anos, quando o quadro foi pintado em 1884, poderia parecer mais velha em 1965, quando foi feita a análise. Também é cultural a hierarquia do que avaliamos numa imagem, o que nos chama mais atenção no primeiro momento, e o que deixamos para avaliar depois das primeiras impressões, talvez até influenciado por elas. O que fazia a família no momento da chegada do visitante? Esta é uma dúvida universal. O que narra a cena? Em que contexto acontece? Dificilmente olhamos uma cena narrativa e não nos fazemos essa pergunta. Sentimos uma tensão no olhar das pessoas, nos gestos interrompidos, na posição da mãe do recém-chegado que se levanta, um suspense no olhar da esposa, que parece não acreditar no retorno do marido. Seus filhos também parecem estar se levantando rápido e surpresos. Estariam prestes a comer? Lendo? O percurso dos olhos pela cena procura estas respostas. Essa análise é mais objetiva. Memorizar as roupas das pessoas da família. É curioso perceber como nossos olhos não se fixam no que não interessa no momento. Recebem uma tarefa e a realizam, passando por cima de detalhes potencialmente distrativos e indo direto ao ponto determinado. Isso talvez explique por que algumas pessoas têm dificuldade de achar algo que não está no lugar em que imaginavam, mesmo que esteja próximo. O olhar salta os locais em que não espera encontrar o que procura. Agora a tarefa é mais complexa. Memorizar a posição de pessoas e móveis na cena. O olhar passa por mais pontos, repete várias vezes o caminho, procura guardar os locais, relacioná-los entre si, como a cadeira perto da mesa, a avó na cadeira, os netos na mesa. Novamente, com uma tarefa determinada, os olhos tendem a desprezar detalhes que não estão sendo aguardados como resultado. Por fim, a análise mais subjetiva, estimar o tempo que o marido esteve fora de casa. Essa análise é feita quase que exclusivamente olhando as expressões das pessoas em cena. Pouquíssima atenção é dada a itens fora dos rostos. O olhar vai de um rosto ao outro, tentando entender sua expressão e intenção, suas emoções. Avalia a tensão no ar, a diferença entre as crianças felizes com a surpresa, com a incredulidade da esposa e o alívio da mãe. Teriam sido meses ou anos? Somente podemos supor pela análise das emoções expressas nos rostos de todos. Mesmo que esse tenha sido um experimento bastante direcionado, não podemos deixar de imaginar que a avaliação de uma imagem sofra vários tipos de influência, como diferenças culturais, proximidade ou distância da realidade do espectador, se o fato retratado é banal ou singular. Mas nunca é banal o percurso da curiosidade do espectador por uma imagem. Essa curiosidade está muito ligada, em imagens de pessoas, à expressão. Não importa se um rosto é bonito ou não, nosso olhar se fixa muito mais na história que o olhar nos dá. Um rosto humano, principalmente enquadrado em close, tende a nos instigar o olhar e nos faz examiná-lo com atenção em busca de suas emoções. Aqui, um mapa de visualização entre o ator inglês Mackenzie Crook e George Clooney mostra que, para avaliar uma expressão, a beleza pouco importa. Os olhos tendem a se concentrar muito na região mais expressiva do rosto, o conjunto dos olhos, sobrancelhas e boca. Não importa se o que nos move é a curiosidade sobre a emoção ou a mera contemplação do belo. No caso dos rostos, nossos olhos sempre buscam outros olhos. Mas quando se trata do corpo humano, mesmo que este esteja talhado em pedra, uma coisa que sempre chama atenção
é o sexo. Não apenas os genitais em si, mas todos os símbolos da sexualidade, como músculos, seios, abdômen, peito ou cabelos. Não importa se a figura é do sexo oposto ao nosso ou não. Esse é um elemento que sempre prende o olhar numa imagem, e a indústria da moda usa essa atração como poucos. Hoje, falamos um pouco sobre como compor uma imagem mais interessante e comunicativa, como usar as proporções de um quadro com mais eficiência, como usar espaços para concentrar a atenção, o que levar em conta na hora de agregar informações à imagem que estamos criando. Hoje a dica de leitura é extremamente prática. O autor Michael Freeman tem uma extensa obra dedicada à linguagem fotográfica e sabe ensinar com eficiência e clareza os princípios de como contar o máximo de uma história em apenas uma imagem. Lista as principais convenções dos significados dos elementos de uma imagem e ajuda o leitor a enriquecer tanto seus conceitos quanto seu vocabulário fotográfico. Seus livros são ricamente ilustrados com exemplos de diversas situações fotográficas e dão dicas importantes para entender um pouco mais de como enquadrar na prática. Por fim, propõe o exercício de reenquadrar suas imagens. Com base no que aprendemos hoje, vamos tentar reimaginar as imagens que já fizemos com um corte diferente. Pode ser no celular, no computador ou até mesmo fazendo 2 Ls em papelão preto para usar em cópias em papel. Só não se esqueça de salvar cópias dos arquivos digitais antes de cortar imagens, para não estragar os seus originais. Escolha algumas fotos e as copie numa pasta Reenquadrar ou Exercício e experimente várias maneiras de reenquadrar suas imagens. Depois de salvas, compare-as com as originais e entenda onde poderia ter sido feito algo diferente no momento da foto. E por hoje é só. Obrigado pela sua atenção e companhia. Espero ter trazido novos conhecimentos para que suas fotos e vídeos fiquem cada vez melhores. Até a próxima aula!